a live de lançamento do livro Psiquiatria Integrativa, a Alma em Terapia, do Dr. Jorge Rodic Lenson e da doutora Rebeca Rodic Lenson. O Dr. Jorge Rodic Lenson é médico especialista em tocoginecologia pelo Conselho Federal de Medicina. MBA em Gestão de Saúde pela Universidade Federal de São Paulo. Com atuação na área de saúde integrativa da mulher, há mais de 30 anos, se especializou em algumas práticas integrativas complementares, reconhecidas pelos Conselhos Federal de Medicina e Associação Médica Brasileira, nas áreas de hipnoterapia ericksoniana e hipniatria, medicina homeopática, nutrologia humana e medicina diagnóstica. Autor do livro O Parto Zen, por um Nascimento com Ciência e Arte, publicação em e-book pela Amazon, de uma publicação impressa que eu tive o prazer de fazer na editora Mercúrio, com o título Como vai ser meu parto, doutor? Autor do livro Consciência Integrativa em Medicina, Medicina Integrativa em Perspectiva, que é uma publicação em e-book pela Amazon e em publicação impressa pela Fontenelle Publicações. Palestrante profissional em saúde integrativa, com temas como a cura mente-corpo, gestão de saúde integrativa, psicoterapias transpessoais, medicina homeopática, gestação e partos, espiritualidade, religiosidade e saúde, nutrição humana integrativa, entre outros temas ligados à saúde física, psíquica e espiritual do ser humano. Doutora Rebeca Rodic Lenson, médica clínica geral e cirurgiã dentista. Pós-graduada em psiquiatria pelo Centro de Ensino Einstein e em medicina do trabalho pela Universidade de Taubaté, São Paulo. Atua na área de saúde integrativa humana através do estudo das práticas integrativas complementares em psiquiatria, visando o bem-estar físico, psíquico e espiritual do ser humano. Coautora do livro que nós estamos apresentando hoje. E agora, a palavra com o doutor Jorge. Por favor, doutor. Eu sempre tive atração pelas definições mais filosóficas, as definições mais abstratas, né? Da medicina como um todo. E da psiquiatria, a definição que mais me chamou a atenção foi aquela que considera psique, um prefixo grego, né? Que se refere à alma ou a espírito. E aí define a psiquiatria como a cura da alma. Olha que interessante, a cura da alma. Por isso que o subtítulo deste livro foi A Alma em Terapia. E integrativa. Por que integrativa? Essa questão da saúde integrativa, que hoje está na moda, né? Medicina integrativa, práticas integrativas, tudo isso, na verdade sempre existiu, porque o conceito de integrativo, ele é um conceito que ele advém desse símbolo, desse bonito símbolo, que é um símbolo celta, que integra três infinitos, que se interpenetram, se interconectam e eles são permanentemente juntos, né? E esse símbolo ele chama-se triquetra, triquetra. E esse símbolo ele expressa o que é o ser humano. O ser humano ele é um composto triuno, não é trino, é triuno, porque eles estão unidos dos três aspectos que o ser humano expressa: o corpo, a mente e o espírito. Ou, numa linguagem um pouco mais médica, o físico, o psíquico e o espiritual. Em 1998, essa data é importante, em 1998, a Organização Mundial de Saúde inclui o tema espiritualidade e religiosidade no Código Internacional de Doenças. Isso é um marco muito importante. Mais à frente, em 2014, a própria Associação Psiquiátrica Americana
através do Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais. Aqueles que militam na área da psicologia e da psiquiatria sabem que é o DSM-5. Também inclui espiritualidade e religiosidade como temas a serem estudados, para serem abordados dentro de todo o processo psicoterapêutico. E é interessante porque esses termos espiritualidade e religiosidade querem dizer o quê? O que é espiritualidade e o que é religiosidade, que passou a ser incluído. A espiritualidade é a natureza humana, é a propensão humana que busca significado para uma realidade que transcende aquela realidade mais objetiva, mais tangível que a gente obtém através dos nossos 5 sentidos. O ser humano tem esta propensão a buscar significado à vida. E a espiritualidade também é a propensão humana. Uma vez experimentada essa realidade transcendente, o ser humano tem a propensão de querer se religar-se com essa realidade transcendente. A palavra religião vem de religar-se a essa proposição. Em 2014, também acontece um fenômeno muito importante para todos aqueles pesquisadores, sejam eles acadêmicos ou sejam ligados às universidades, sejam pesquisadores autônomos, não ligados à universidade, que é o meu caso, porque pesquisadores e cientistas ligados às grandes universidades americanas, aqui tem uma foto da Universidade de Columbia, em Nova York, todos professores universitários, psiquiatras, sociólogos, antropólogos, enfim, de todas as áreas do conhecimento humano, eles publicam isso que foi chamado de um manifesto para uma ciência pós-materialista. Um breve spoiler do manifesto. Vocês podem baixar esse manifesto na internet, que ele está disponível. Num determinado momento do manifesto é dito que os cientistas não deveriam ter medo de investigar a espiritualidade, as experiências espirituais, porque elas representam um aspecto central da existência humana. É interessante que, em 1998, a Organização Mundial inclui a espiritualidade e a religiosidade. Em 2014, o mesmo ano da publicação do Manifesto para a Ciência Pós-Materialista, recomenda que cientistas não devem ter receio de entrar neste campo, porque isso marca uma transição, uma mudança dessa ciência materialista para uma ciência chamada pós-materialista, e dá um peso muito grande, porque considera extremamente importante e vital para a própria evolução da humanidade. Aqueles que são menos jovens, como eu, vão saber identificar Woodstock, um festival de rock de protesto que ocorreu numa fazenda no interior do estado de Nova York em julho de 1969. Eu estava lá nos Estados Unidos nessa época, em julho de 1969, mas não participei do festival de Woodstock. Qual a importância deste acontecimento na história da humanidade e na história da psiquiatria? Esses jovens se reuniam habitualmente todos os finais de semana em algum lugar dos Estados Unidos para protestar contra tudo. Era um movimento chamado Movimento da Contracultura, em que os jovens se recusavam com 18 anos, 19 anos, atravessar o oceano e ir lutar numa guerra, a Guerra do Vietnã, para matar outros jovens vietnamitas, também de 18 e 19 anos. E foi criado, a juventude da época criou todo esse movimento chamado Movimento da Contracultura, que acabou depois gerando o movimento hippie. Não é a mesma coisa. E o que aconteceu? Qual foi a importância desses movimentos da contracultura da década de 60? Porque, assim, os consultórios psiquiátricos, os consultórios de psicólogos, começaram a receber pacientes
que vinham sendo encaminhados, jovens pacientes, que vinham sendo encaminhados para esses psiquiatras e esses psicólogos pelos seus pais, os pais desses jovens, preocupados porque os filhos, utilizando drogas, muito comum nesses festivais, eles pareciam que estavam com problemas psiquiátricos, problemas psicológicos, né? Os pais levavam e diziam para esses psiquiatras e psicólogos que, olha, o meu filho está ficando maluco, ele está tomando droga, ele está ficando maluco. E esses psiquiatras e psicólogos, na década de 60, recebiam esses pacientes, passavam por todo o processo de investigação, de anamnese, etc. E aí eles começaram a discordar um pouco das definições que esses jovens já chegavam aos consultórios, né? Pacientes já vinham ao consultório alguns já vinham com diagnóstico de transtornos dissociativos de personalidade, psicoses alucinatórias, delírios alucinatórios, transtornos de personalidades múltiplas, transtornos de ansiedade dos mais diferentes graus. E aí, durante muitos anos, muito tempo, né, esses psiquiatras, nós estamos falando da década de 60, ainda não tinha sido publicado em 98 nem em 2014 o manifesto, né? Nem a Organização Mundial de Saúde e a Associação Psiquiátrica Americana tinham introduzido essa questão espiritualidade e religiosidade. E assim, por que esses psiquiatras então começaram a ter outros olhos? Porque assim, não parecia que esses jovens tinham alguma alteração da sua vida social, da sua vida de estudante, da sua vida de trabalho, por esses sintomas que estavam sendo analisados, ou esses sintomas que eles apresentavam, né, como transtornos dissociativos de personalidade e outros, né? Então, esses psiquiatras aventaram a possibilidade daquilo realmente não ser uma patologia, né? Este indivíduo não pode ser classificado com sintomas esquizotípicos ou com uma esquizofrenia avançada por ele estar referindo alguns sintomas, tipo, eu estou vendo uma pessoa, ou estou tendo um delírio visual, alucinatório, um delírio auditivo, e eles deram a primeira classificação a esse tipo de sintomas como estados alterados de consciência. Estados alterados de consciência. Mais para frente, eles perceberam que não eram estados alterados, eram estados não comuns de consciência, não ordinários de consciência. E, atualmente, hoje, são chamados de estados ampliados de consciência. Esses sintomas ou esses estados, desde que não comprometam a vida dessa pessoa, passaram a não ser considerados estados patológicos ou uma psicopatologia. Na época, a psiquiatria já possuía a ajuda e a força das três grandes linhas ou três grandes forças da psicologia, que é a psicanálise, a psicologia analítica, a comportamental e a humanista. E esses psicólogos e esses psiquiatras, por observarem que aqueles sintomas que alguns jovens apresentavam, eles não se encaixavam, pareciam não pertencer propriamente a aspectos do ego, ou até aspectos da psique, era como se esses estados ampliados de consciência, esses estados não ordinários, transcendessem o próprio ego, transcendessem a própria psique. E, em 1968, surge, então, a psicologia transpessoal, com os seus baluartes. O próprio Jung é considerado o pai da psicologia transpessoal. O Abraham Maslow, da psicologia humanista, evolui para essa questão da psicologia transpessoal. E eles fundam a primeira associação de psicologia transpessoal e o primeiro jornal de psicologia transpessoal na época, gerando a quarta força, hoje considerada a psicologia transpessoal, a quarta força da psicologia.
Assim, a ciência, a nossa ciência, ela tem uma história muito longa, mas no final do século XIX, começo do século XX, a nossa ciência ela evoluiu muito através da utilização, principalmente do nosso hemisfério cerebral esquerdo, que é o nosso hemisfério que lida com as coisas mais objetivas, mais concretas, mais materiais. E essa evolução da ciência foi muito grande, ao ponto de nós termos atingido uma evolução material bastante importante ao final do século XX e ainda continua acontecendo. Mas isso meio que anestesiou o nosso hemisfério cerebral direito, que é o hemisfério mais criativo, né? Enquanto o hemisfério cerebral esquerdo utiliza mais sentidos objetivos de análise, já que ciência tem por objetivo a observação, por objetivo a experimentação, por objetivo a conclusão através da análise dos resultados obtidos, né? Utilizam os sentidos mais concretos, sentidos mais ligados ao nosso hemisfério mais concreto, que é o hemisfério cerebral esquerdo. Mas, a partir da década de 60, parece que o nosso hemisfério cerebral direito, aquele ligado a sentidos mais subjetivos, mais abstratos, começa a ser devidamente treinado e isso acaba culminando, então, com toda essa proposição da Organização Mundial de Saúde, com o Manifesto para uma Ciência Pós-Materialista, com a Associação Psiquiátrica Americana abrindo portas para isso, que isso se expandiu pelo mundo inteiro. Hoje nós temos centros de pesquisa em espiritualidade, religiosidade e saúde em grandes centros universitários, aqui mesmo em São Paulo, onde eu falo, no próprio Hospital das Clínicas, no Instituto de Psiquiatria, já temos departamentos que lidam com essa questão mais transcendente da realidade humana, da vida humana. Integrativa é essa. Psiquiatria integrativa é aquela que vai buscar a cura da alma, como a própria definição, através do corpo, da mente e do espírito. O corpo propriamente, principalmente estudado pela biologia, a mente principalmente estudado pela psicologia, o espírito estudado por esta nova disciplina que se abre, que é a espiritologia. Esses sentidos mais abstratos que nós podemos desenvolver através do treinamento do nosso hemisfério cerebral direito é que vai gerar aqueles estados ampliados de consciência, aqueles sintomas ampliados, aquelas questões que vinham sendo tratadas como psicopatologias até então, e que a partir da década de 60, com o advento da psicologia transpessoal, mudou de rumo. Que sintomas seriam esses? O sintoma mais comum relatado por esses jovens, e que eu tive essa experiência enquanto cliniquei no meu consultório, o sintoma mais importante é aquilo que nós conhecemos em psiquiatria como transtorno dissociativo de personalidade. São pessoas que diziam assim, sabe, eu me vejo fora do corpo. Eu me vejo fora do corpo, como se estivesse olhando no espelho, né? Eu vejo, por exemplo, eu vejo o meu corpo deitado na cama e eu olhando para o meu corpo. Consciência fora do cérebro, olhando para o seu próprio corpo. Esse tipo de sintoma, que é o sintoma mais comum, é o que os jovens desenvolviam utilizando as drogas psicoativas, principalmente o LSD, muito comum naquela época, de se utilizarem, né? Em que eles referiam isso como uma trip, né? Eu fui fazer uma trip, tipo uma bad trip, uma good trip, em que eles se viam fora do corpo, viajando fora do corpo, né? Esse estado, na verdade,
quase uma propriedade integrativa do ser humano, é uma propriedade físico, psíquico e espiritual, né? Todos nós fazemos isso, todos os dias, de forma inconsciente, 99% de nós faz de forma inconsciente, quando vai dormir. Nós deslocamos, a nossa consciência ela é deslocada através de um outro veículo para fora do nosso corpo orgânico biológico. Isso é um sentido parapsicológico, né, muito estudado pela parapsicologia, que é o desdobramento ou projeciologia, a projeção da consciência. A gente faz isso e a gente não tem lembrança disso. Ou traz, às vezes, isso quando a gente acorda, traz como se fosse um sonho. Eu sonhei que eu estava não sei onde, etc. Diz a lenda que Jung, aos 40 anos, teve um fato muito, muito importante e que ele teve essa experiência também. E é muito interessante essa experiência de Jung, porque ele disse que ele se viu fora do corpo e que ele não só se viu fora do corpo, como ele foi para o espaço sideral, lá onde está a Estação Espacial Internacional. E que ele olhou para a Terra e ele teria dito na volta, falou assim, eu fui lá para o espaço e a Terra é azul. Muitos anos antes, quando o cosmonauta Yuri Gagarin, o primeiro cosmonauta russo, foi para o espaço e disse a mesma coisa, a Terra é azul. Isso é muito comum em procedimentos cirúrgicos. Eu sou um ginecologista obstetra, né, que incluí essa abordagem integrativa da saúde, e eu tive muitas experiências com as pacientes que eu operei que me disseram isso, né? Nossa, eu me vi fora do corpo, vi você me operando, vi você abrindo a minha barriga, né? Numa experiência de desdobramento. Este é um sintoma que vinha sendo tratado até então como um transtorno dissociativo de personalidade. Mas existiam outros sintomas que esses jovens também mencionavam. Por exemplo, de ver pessoas que ninguém está vendo, mas ele está vendo. De ouvir vozes que ninguém está vendo, mas ele está vendo. De captar pensamentos, né? De repente, sentar e transcrever e escrever uma poesia, de escrever uma música, muito comum na época. Ou seja, de estar utilizando sentidos, além dos 5 sentidos físicos, né? Uma espécie de um 6º sentido que os possibilitava de ver essas imagens que viam, né? E acabavam sendo diagnosticados com transtornos delirantes, com psicoses delirantes, enfim, coisas da imaginação de um cérebro patológico, né? Tem 2 filmes que marcaram muito, né, nesses últimos anos. Um até lúdico, né, que foi o 6º Sentido, em que o garotinho falava, né, I see dead people, né? Ele via pessoas mortas, né? Mas o mais significativo foi Mente Brilhante, porque é um prêmio Nobel de Economia, o Sr. John Nash, que já faleceu, e que foi tratado como um esquizofrênico de alto grau, tendo necessariamente de submeter aos psicofármacos potentes para que ele pudesse ter uma vida normal, já que ele realmente estava esquizofrênico, porque ele interferiu muito na sua vida profissional, ele não conseguia mais, na sua vida afetiva também, até que ele aprende a controlar aquilo que não é uma patologia. O fato de você estar vendo uma pessoa que ninguém está vendo, isto não é uma patologia. Isto é apenas a utilização de um sentido mais sutil que ele tinha essa capacidade de ver. Não sabemos por quê, né? Se foi por uso de droga ou não. Mas, enfim, ele tinha este sentido psicológico ou parapsicológico desenvolvido.
Então, a sensação que a gente tem quando a gente vê a publicação do manifesto, uma ciência pós-materialista, no momento que a Organização Mundial de Saúde abre temas de espiritualidade e religiosidade, que são temas que transcendem ao conhecimento mais objetivo, a ciência materialista parece que chega nesse muro, né? E que não consegue mais respostas, baseados na utilização dos seus 5 sentidos de observação e de experimentação. E aí vem a ciência pós-materialista, e que percebe o seguinte: bom, a única maneira da gente continuar observando, continuar criando as nossas hipóteses e a gente continuar pesquisando é construir uma escada, né? Subir essa escada e olhar o que está transcendendo esse muro. E aí sim, nós estaríamos praticando uma ciência pós-materialista, onde nós podemos, então, intercambiar conhecimentos e podemos, então, praticar aquilo que nós chamamos de pedagogia e pesquisa pós-materialistas. Pedagogia e pesquisa pós-materialista, porque estamos lidando com temas que transcendem a capacidade de análise materialista. E como que vamos fazer isso? Vamos utilizar esses sentidos parapsicológicos, essa capacidade de ver uma outra dimensão da realidade, capacidade de ouvir uma outra dimensão da realidade, para que nós possamos, então, intercambiar pedagogicamente essas informações que possam trazer luz, no nosso caso, luz aos tratamentos das psicopatologias, se forem mesmo psicopatologias, tanto no diagnóstico, quanto no prognóstico, quanto na forma que nós vamos tratar. E aí, quando a gente vai estudar todo esse material, abre-se um campo gigantesco de uma anatomia e de uma fisiologia mais sutis, de uma anatomia e fisiologia que está além da anatomia e fisiologia biológica, uma anatomia da mente, uma anatomia do espírito, uma fisiologia da mente e do espírito, absolutamente integrados, esses 3 aspectos. E aí nós vamos pegar livros antigos, como, por exemplo, os livros iniciáticos da filosofia hermética, ocultista, o Caibalion, e lá nós vamos encontrar já alguns sinais de como é essa anatomia, de como é essa fisiologia, quando a gente vai entrar em contato com o aspecto dos 7 níveis, dos 7 planos, o aspecto setenário que a filosofia hermética nos mostra. Vamos lá na medicina dos Vedas, a medicina Ayurveda, que é um dos 4 Vedas, e nós estamos falando aqui de conhecimentos milenares, de 5.000 anos. Assim como o livro tibetano dos mortos, vamos encontrar também uma série de referências de literatura pertinente aqui, literatura pessoal, está aqui conosco. Vamos à medicina tradicional chinesa, vamos à medicina do Antigo Egito, da Grécia, de Hipócrates, de Asclépios, de Imhotep, de Hermes Trismegisto, e nós vamos encontrar tratados e tratados que vão nos orientando, nos definindo essa anatomia, essa fisiologia humanas. Mas eu diria que há mais ou menos 150 anos, um pedagogo, um cientista, um educador, um discípulo de Pestalozzi, o sistema educativo Pestalozzi, que tanta importância teve no sistema de educação na França e na Alemanha, o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, ele é aquele que construiu a escada no muro e fez contato
com aquilo que está do outro lado do muro. Hippolyte Léon Denis Ripail, muitos de vocês sabem de quem eu estou falando, adotou o pseudônimo de Allan Kardec e começou este processo pedagógico, já que ele era um pedagogo, transdimensional, recebendo informações e codificando aquilo que ficou conhecido como a doutrina espírita, que é um tripé: filosofia, ciência e religião. Para nós, temos muito interesse no pé ciência. Por quê? Porque, como eu mostrei lá atrás, o corpo vai ser estudado pela biologia. A mente será estudada pela psicologia. E o espírito será estudado pela espiritologia. E os melhores tratados de espiritologia advêm deste pé da doutrina espírita. Os sensitivos que vão subir a escada, os sensitivos de pesquisa científica que vão subir a escada, são chamados por Allan Kardec de médiums. Médium significa meio, é um meio de comunicação. É ele que vai fazer o contato. E, desde a fundação, por Allan Kardec até hoje, muitos sensitivos surgiram, principalmente no Brasil. O mais conhecido, Chico Xavier, que publicou mais de 450 obras, grande parte delas em cima do tripé ciência, pós-materialista, em que nós recebemos muito conhecimento. Mas também através de outro sensitivo de pesquisa, o professor Hercílio Maes, que também publicou muitos textos científicos sobre fisiologia sutil. Ainda vivo hoje, outro sensitivo, Divaldo Pereira Franco, e quem lida na área de psicologia tem por obrigação ler toda essa coleção, a série psicológica de Joana de Ângeles, que mostra muita coisa sobre esta anatomia, esta fisiologia e a fisiopatologia mais sutil. Também um sensitivo, o professor Godinho, que tem publicações através dos sensitivos de pesquisa que ele utiliza, os médiuns que ele utiliza, e muito conhecimento transmitiu, reforçando essa questão da anatomia e da fisiologia no aspecto setenário, de 7 níveis, de 7 planos. E assim, particularmente, nós adotamos uma cartografia, porque nós sabemos que a psicologia transpessoal, principalmente, ela já elaborou vários mapas cartográficos do ser humano, mas ainda utilizando a abordagem mais materialista da ciência, tentando dar uma forma mais concreta, vamos dizer assim, né, do psiquismo e dessa componente psíquica e espiritual do ser humano, e nós não adotamos esta. Nós adotamos uma cartografia que é a cartografia que nos foi informada através de todo esse conhecimento milenar das medicinas antigas, mais as informações transcritas através desses médiuns, desses sensitivos de pesquisa científica, e nós adotamos a cartografia do ser humano, que é um desdobramento do aspecto triquetra, corpo, mente, espírito, que numa linguagem médica nós podemos chamar de neuropsicoespiritual. E a nossa abordagem terapêutica, dentro deste conceito de psiquiatria integrativa, será neuropsicoespiritual. E nós brincamos e chamamos de técnica NPE, uma psiquiatria que integra o aspecto físico, o psíquico e o espiritual.
E aonde que entra o aspecto setenário, a cartografia em 7 níveis? Entra do psíquico. Porque o psíquico é a ponte de ligação entre o espiritual e o neuronal, o cerebral. Esse psíquico, ele é desdobrado em 5. Como se nós tivéssemos 5 psiques, ou 5 mentes. Somada ao espírito e ao corpo, nós teremos, então, este nível setenário, ou esta cartografia setenária, extremamente importante no diagnóstico, no prognóstico e na terapêutica integrativa psiquiátrica. Aqui é uma imagem transcrita. Isso chama-se de uma pictografia, uma pintura transmitida através de sensitivos de pesquisa de como que seria esses 7 níveis ou esses 7 corpos, né? O pessoal chama de corpos, né? Mas isso, assim, ele foi aberto aqui didaticamente porque, na verdade, a imagem é essa, é tudo integrado, tudo funcionando de uma maneira junta. E eu quero encerrar com essa citação do padre teólogo Pierre Teilhard de Chardin, que diz que nós não somos seres humanos que estamos vivendo uma experiência espiritual, de vez em quando. Ao contrário, nós somos seres espirituais que vivemos uma experiência humana. Era isso? Espero que eu não tenha me alongado muito. E aí, podemos conversar, aqueles que quiserem conversar. Pergunta, se alguém quiser fazer pergunta, pode simplesmente levantar a mão. Obrigado. Deu, sim. Boa noite, Jorge. Obrigada pelo convite. Boa noite. Faz muitos anos que a gente não se vê e tivemos uma parceria muito bacana fazendo os partos domiciliares no tempo em que a lei não gostava que a gente fizesse isso, né? E era o começo desse discernimento de que a pessoa tinha, sim, um feeling, ela tinha um direito de escolha, e ela procurava nas obstetrizes e nos obstetras, que eram, entre aspas, humanos, né? Ela procurava um apoio para ter o tipo de parto que ela quisesse ter. E tanta água já passou embaixo dessa ponte, agora com esse reconhecimento dos contextos de violência obstétrica e de não respeito à mulher nesse momento tão sagrado do parto, né? Eu tive o privilégio de ter você como meu parceiro. Então, fizemos partos assim compartilhados e íamos atrás de ajudar essas gestantes, entendendo essa criatura integrada, né? Ela com um bebezinho na barriga para nascer, cheia de emoções, com o espírito ali pulsando, e tenho uma memória muito sagrada dos partos que a gente viveu juntos, né? Então, estou muito contente pelo convite de estar aqui ouvindo você falar tantas coisas tão legais, né? A minha pergunta, depois de agradecer esse nosso capítulo que está lá atrás, há mais de 30 anos para trás, é na direção de que, como é que você define esse limiar para trazer um pouquinho mais de clareza entre o que é um dom de expansão desse espírito, das percepções de cada criatura, e aonde isso interfaceia com o diagnóstico como uma doença, e qual é o cuidado que a gente tem que ter para fazer parcerias entre esse limiar do desenvolvimento e do reforçar dos talentos, mas não deixar se perder um quadro que poderia ser tratado, inclusive com droga psiquiátrica. Nossa, Olímpia, que prazer que você está me dando de estar aqui hoje. Muito bom, né? Bons tempos mesmo aqueles, né?
Você lembra que a Sim. gente ia fazer os partos lá e quanta confusão que acabávamos arrumando lá com o Dr. Roberto lá, que não gostava que a gente desse muita atenção para as gestantes, né? Sim. Nossa, eu lembro uma vez, só rapidinho, uma vez eu fiz um parto no quarto, porque não deu tempo de levar para o centro obstétrico. Ele me chamou e falou assim, aqui você não vai fazer parto no quarto, não. Falei, E Roberto, você lembra, é que você nasceu lembra de... mesmo. Sim, e tínhamos que ter toda uma estrutura para fazer o parto meio escondido e valorizando o Isso mesmo. sagrado desse parto, né? Muito bom. Bom, a sua pergunta ela é importante. Por quê? Quando é que nós vamos considerar que aquilo é um dom e aquilo é uma patologia? É assim, a maior parte dos pacientes que tem este dom, ele acaba sendo patologizado pelo médico, pelo psiquiatra. Por quê? Porque o paciente ele chega e diz assim, eu estou vendo um elefante aqui do meu lado, entendeu? O psiquiatra já diz assim, imagina, isso é coisa da sua cabeça, está maluco, isso é alucinação, não tem elefante nenhum aqui. Né? Então, o paciente ele acaba dizendo, puta, eu estou ficando maluco mesmo. Então, ele incorpora. Né? E aí, o que acontece? Passa a interferir na vida normal dele. Aquele filme Mente Brilhante, que você deve ter visto, você vê um marco muito importante. Enquanto ele estava sob tratamento psiquiátrico tradicional, com psicofármacos, né? Ele não conseguia levar uma vida normal. Por um dom que foi patologizado. No momento que ele assume aquilo, e ele vê que aquilo não é uma doença, ele fala, não. O fato de eu estar vendo e os outros não estão vendo, é porque os outros não têm olhos para ver, eu tenho. E aí ele passa a controlar aquilo. Entendeu? Ele passa nem a falar muito que ele está vendo aquilo ali, porque ele sabe que todo mundo vai dizer que ele é maluco. Eu quando passei na psiquiatria, na faculdade, né? Nossa, eu ia lá no hospital psiquiátrico, né? Esse cara não é doente. Né? Muitas pessoas estavam lá internadas no hospital psiquiátrico, né? Porque estavam vendo pessoas, estavam ouvindo vozes. Né? E, na verdade, isso não era uma doença. Virou uma doença para aquela pessoa ao ponto dela estar internada. Então, é assim, aí entra a integração da psiquiatria, a psiquiatria integrativa, ela integra as psicologias. Viu? Então, é assim, o que uma pessoa que tem um dom desse, que está sendo tratado como patologia, até com psicopata, precisa? De psicologia comportamental. Ou seja, de um psicólogo que saiba que isso é um dom, né? Tem que ser um psicólogo transpessoal, provavelmente, né? Que explique melhor para ele como que ele vai lidar com este dom e as emoções que esse dom gera nele, para ele poder caminhar. Foi isso que o John Ash fez, né? Ele mudou o comportamento dele, mudou o entendimento dele daquilo que era classificado como uma doença. Eu lembro que eu era residente, eu dava plantão de pronto-socorro, e aí entrou um paciente no pronto-socorro, tinha psiquiatra de plantão, entrou um paciente no pronto-socorro com um transtorno delirante, alucinatório, tal. Ele gritava que tinha um preto querendo jogar ele no buraco. O preto quer me jogar no buraco, o preto quer me jogar no buraco. E ele, assim, uma ansiedade muito... Né? Vinha sendo carregado pelos policiais, tal. O psiquiatra foi lá, atendeu, psicofármaco nele, sedação pesada para derrubar elefante e tal, e não funcionava, o cara não apagava, ele não apagava. Aí eu falei, você deixa eu lá dar uma olhada? Deixa. Eu entrei lá na sala, ele estava assim, encostado na parede gritando, né? Ele quer me jogar no buraco, ele quer me jogar no buraco. Aí eu fechei a porta, né? Para eu também não ser internado. E eu falei assim, quem que quer te jogar no buraco? Eu não estou vendo, né? Quem que quer te jogar no buraco? O preto. Eu falei, onde está o buraco? Está na sua frente, ele falava para mim.
Aí eu pisei naquele lugar que ele dizia que era o buraco, eu pisei, e aí ele arregalou o olho e falou assim, ué, por que você não caiu? Eu falei, cara, esse buraco aí é de mentira. O cara está tirando sarro de você. Quanto mais medo você tiver, mais ele vai tirar sarro de você. Esse buraco não existe, tal, não sei o quê. Aí, 5 minutos de conversa com ele, entrei na realidade dele, na realidade que ele estava vendo. Provavelmente por esse dom de clarividência que ele tinha, de ver outras dimensões de realidade. E aí eu perguntei para ele, cadê o preto? Foi embora. E aí ele desmaiou, né? Porque aí a droga fez efeito. Aí eu saí, né? E aí o colega psiquiatra falou, e aí? Eu falei, acho que a droga fez efeito. Eu ia falar que eu fiz, eu não. Mesma coisa lá dos partos, né, Olímpia? Tem coisas que a gente não fala, né? O meio não está preparado ainda. Sim. Quando houve há uns 30 e poucos anos atrás, eu trabalho há 32 anos, deixei a coisa dos partos no hospital, né? Atendo eventualmente, acompanho, mas com os florais. Eu tenho trabalhado, acho que você soube disso pela mão do Dirceu, né? Eu atendo só com florais. E então o holandês que me ensinou a passar a mão em cima das garrafinhas e ir sentindo a potência de vibração da essência floral, é um tratamento vibracional, né, reconhecido pela Organização Mundial de Saúde. Ele aprendeu a... Isso. Então, esse conceito das PICs, né, que agora a gente está batalhando até para ver se consegue estender, ampliar um pouquinho pelo SUS, para que mais pessoas possam receber. Então, esse holandês que me ensinou a passar a mão nas garrafinhas, né, foi o primeiro curso de floral que eu fiz, lá na Califórnia, ele foi para ensinar como que usava. Então, ele contou uma história interessante, que tinha na cidade dele, e todas as cidades pequenas sempre tem aquele, ou é um andante, ou é uma pessoa que mora sozinho, um morador de rua. Tinha muito aqui no Brasil, ainda tem, né, nas cidades menores. E então, todo mundo tinha medo desse homem numa cidade pequenininha onde ele morava na Holanda. E chamavam o cara de louco. Até que um dia recolheram esse homem e levaram para um hospital psiquiátrico e ele ficou lá internado. E ele sempre dizia que ele via as árvores e as árvores falavam com ele, e as flores e as plantas conversavam com ele. E essa foi a razão maior para ele ser internado e tomar a droga psiquiátrica. Aí esse holandês, quando conheceu os florais, começou a trabalhar e preparar essências florais e intuir, olhando para uma flor, a que cada planta se destina, né? Aquela coisa lá do século XVI, de Paracelsus, etc., ele lembrou desse velho, que na época era um senhor já, e falou, ele foi internado porque ele conversava com as plantas. Então, a desgraça dele foi conversar com as plantas e ter contado isso para os outros. Por isso ele foi internado, hospitalizado. E a minha felicidade é trabalhar com as plantas, e eu estou indo muito bem com isso, e estou muito alegre. Então, ele voltou nessa cidade e levou essências florais para esse senhor, que estava ainda recebendo droga pesada e tudo, hospitalizado, mas que olhou bem nos olhos dele e falou assim, que bom, tem mais gente que enxerga o que as árvores falam. Então, é meio que isso aí, né? É isso mesmo. Todas essas práticas integrativas complementares, elas se somam, principalmente na psicologia, na psiquiatria, podem ser utilizadas ainda assim. Mas, assim, não me entendam mal, tá? Eu não sou contra a utilização dos psicofármacos, né? É integrativa, psiquiatria integrativa. Nós vamos integrar corpo, mente e espírito. Em algumas vezes, vai ser necessário, né? Principalmente numa emergência psiquiátrica, né? Uma pessoa que pode estar com dom e ela não sabe como lidar com esse dom, ela mesma acha que ela está maluca, e ela pode surtar mesmo, ela pode ter um surto psicótico, até violento. Então, assim, algumas vezes a gente vai precisar realmente usar essas drogas, os psicofármacos, né, para tirar o paciente daquela crise, né, meio que dar uma anestesiada nele, para colocar ele num estado mental, né, diminuir o estado de ansiedade dele, para aí sim a gente começar ali, eventualmente numa comportamental, numa transpessoal, né,
ou numa abordagem psiquiátrica integrativa, essa que eu estou querendo divulgar, né, que é essa técnica NPE, né, que você tratar o cérebro, a mente e o espírito, né, juntos, né? Mas pode ser que primeiro precise dar uma droga psicofármaco para prepará-lo para a abordagem seguinte, aí eu vou retirando essa droga, né, aos pouquinhos. Assim como você usar cortisona, né? Às vezes a gente tem que usar cortisona para alguns problemas físicos, né, para tirar o paciente daquela crise aguda. E depois você vai retirando, né, a cortisona para adotar um tratamento menos agressivo, né? Menos agressivo. Então, é muito importante, esse aspecto ele é muito importante na psiquiatria. Né? Vê o exemplo que eu utilizei, né? Foi utilizar os psicofármacos para aquele paciente que queria, o preto queria jogar ele no buraco, entendeu? E ainda assim, olha, o estado de ansiedade dele era tão grande, né? A adrenalina dele era tão grande, o cortisol ali tão grande que bloqueou a ação de dolantina e de Impax, né? Que são derivados morfínicos, né? Benzodiazepínicos. Isso já apaga um cavalo se você der essa injeção, mas o estado psicológico dele era tão grande que você não conseguia. E aí você entra com essa terapia, né? Nesse caso, foi uma terapia, na verdade, espiritual, não foi nem psicológica. Né? Assim, bom, esse cara está vendo aí um negócio que eu não estou vendo porque ele tem o dom de ver. Então, vou entrar na dele. Entrei por esse caminho de uma abordagem espiritual. Né? E aí, sim, aí quando cai o nível de ansiedade, baixa o cortisol, adrenalina, a droga faz efeito e ele apaga. Perfeito. Tratamento integrativo. Parece que Ricardo quer falar alguma coisa, Jorge. Sim. Boa noite. Boa noite. Eu quero agradecer o convite para a Rebeca, para você, Jorge, e fiquei encantado, né? Mais do que uma pergunta, é uma declaração de encantamento, né? Porque eu acredito que o médico dos médicos, Jesus, já fazia esse tipo de pós-materialismo, né? E a gente fica com isso na cabeça, fica pensando, e se a gente passa a pensar mais como espírito, né, que descobre que quem pensa não é o tal do cérebro, é o espírito, né, que a gente chama de alma, por isso que o título está perfeitamente bem colocado, é uma alegria. Eu estou ansioso, né? Estou declarando que eu estou ansioso para ler esse livro. Rebeca, você vai ter que dar um jeito de me pôr esse livro na mão o mais rápido possível. Tá bom? Mas meus parabéns. É uma grata surpresa receber essas informações. Eu sou da turma lá do 1969 também. Então, desde lá, eu venho sofrendo um pouco com este choque, né, entre o espiritual e o material. Então, agradeço. Meus parabéns, Jorge. Belo trabalho. Obrigado, Ricardo. E, na verdade, esse choque, Ricardo, entre o espiritual e o material não existe, né? Porque tudo é espiritual, né? Tudo é espiritual, é verdade. O material também é espiritual, né? É uma manifestação mais densa do espírito. O problema do material é quando as pessoas absorvem ele como necessário e absoluto, né? Quando, na verdade, no meu modo de ver, o necessário e o absoluto é o lado espiritual, mais do que o lado material, apesar dos dois correrem em paralelo, no caso da alma, né? No espírito encarnado. Agora, no caso do espírito, vamos agradecer o médico dos médicos, o nosso amigo Jesus, que ele ensinou tudo isso para a gente. Quem começou foi Sócrates, na verdade, né? Mas depois ele continuou. Isso é muito bom. Muito bom. Alguém mais quer? Jorge, já que alguém mencionou o que é o livro, eu quero dizer para vocês que já está disponível na Amazon, é só, assim, num clique, numa compra rápida, você já tem o e-book, né? Na Amazon. Vou comprar também, eu me interessei por esse assunto.
Já anotei. Muito bom. Não, eu estou falando do seu livro. O seu livro está disponível na Amazon, tá? Eu falei isso mesmo, eu também vou comprar, quando me interessei. E é legal isso, né? Porque, assim, Ricardo, houve uma evolução muito grande nesses últimos 70 anos, desde o movimento da contracultura. Quer dizer, a medicina se abriu, né? Ainda não está totalmente aberta. Ainda você vai no HC, lá é uma salinha pequenininha, e tem lá meia dúzia de médicos psiquiatras, né? E que são considerados pela comunidade acadêmica lá do Instituto de Psiquiatria da USP, são malucos, né? Ah, esses caras são meio... Não pode falar que é maluco, porque o cara é mestrado, o cara é doutorado, pós-doutorado, então fala, eles são meio excêntricos, né? Meio excêntricos. E você tem na Universidade Federal de Juiz de Fora o Alexander de Almeida, que tem um trabalho riquíssimo, né? Ele lá tem o setor do HC que chama PROCER, que é Programa da Saúde, Religiosidade e Espiritualidade, e da Universidade Federal de Juiz de Fora é o NUPES, Núcleo de Pesquisa de Espiritualidade e Saúde. Então você vê que abriu, né? Abriu. Sim. Abriu a porteira. Agora é com a gente. Agora a gente invade. E vamos ver se a gente consegue modificar. Uma vez eu fui apresentar um trabalho lá no HC sobre uma cura espiritual, né? Física, hein? Estou falando de psicopatologia, cura física. Eu fui apresentar um relato de caso, né, para o grupo lá, e tinha um professor tradicional, né, hemisfério cerebral direito, preponderante, e ele assistiu a minha apresentação. E ele acabou comigo. Quando ele acabou assim, ele falou assim, isso aí é tudo bobagem que você falou. Intercâmbio, vamos dizer assim, intercâmbio entre os médicos aqui com os médicos de lá, né? Fazendo uma cura através do corpo astral, que através do corpo etérico permeou no coração e corrigiu o infarto extenso do coração. Foi dito que ele ia morrer, ele não morreu. Esse era o meu pai, né? Ele saiu de lá numa cura miraculosa, eles falam, né? O pessoal lá da UTI do hospital onde ele ficou internado. Mas o professor de psiquiatria falou, isso é tudo bobagem. Isso que o seu pai teve é o chamado delírio psicótico da UTI. Diagnóstico. Delírio psicótico da UTI. Qual é o delírio psicótico? Ele descreveu pessoas, ele descreveu médicos, não os médicos que estavam na UTI, de um outro local. Ele descreveu um hospital, outro hospital de outro local. Ele teve aquele sintoma de sair do corpo e ser levado para esse hospital. Ele descreveu que estava sendo colocado assim, num estado de ampliado de consciência nele. Meu pai não era espiritualista, não era nada. Ele desenvolveu, ele abriu esse canal de percepção, de consciência, por causa das drogas utilizadas, né? A pessoa que infarta, ela é submetida a uma forte sedação. Funcionou como LSD, uma droga psicoativa, que abriu a visão dele e ele começou a descrever, palavras dele, descrevendo tudo isso. E o professor lá, isso foi um delírio psicótico de UTI. Bom, esse é um bom diagnóstico, essa é a definição clássica da psiquiatria, né? Mas a psiquiatria, que eu nem sou psiquiatra, né? Sabe como é que chama? Eu sou um hipniatra. Hipniatra é o médico que usa a hipnose médica. E que o Conselho Federal de Medicina sugeriu que não utilizasse o nome hipnose, porque hipnose é utilizada pelos psicólogos. E a hipnose é uma ferramenta terapêutica oficial. É oficializada pelo Conselho Federal de Psicologia e de Medicina também, para utilização em tratamento. Mas o Conselho Federal de Medicina, né, que quis assim, não quero ser confundido com psicólogo, entendeu? Então vocês
não são hipnoterapeutas, vocês são hipniatras. Então, assim, o conceito de psiquiatria, né? O meu diagnóstico de psiquiatria não é uma psicose. Até porque não prejudicou o paciente. Muito pelo contrário, curou o paciente. Então, essa é a psiquiatria integrativa, a psiquiatria que tem uma visão neuro, psico, espiritual. E aí nós vamos ter manifestações. Existem manifestações exclusivamente cerebrais, neurológicas? Lógico que tem. Principalmente nos acidentes com perda de massa encefálica. O indivíduo ele acaba tendo uma patologia cognitiva, né? Um déficit cognitivo, e que ele interfere na vida dele. Ele tem uma patologia, ele tem uma psicopatologia de causa física, neurológica. Tem psicopatologias de causa psicológica? Tem. Tem. Traumas, por exemplo, abuso sexual na infância, vai desenvolver uma psicopatologia. E aí nós vamos usar o quê? Aí nós vamos usar a psicologia analítica, ou a psicologia, a psicanálise, né? E aí, mas tem pacientes que têm manifestações espirituais. Aí nós temos que usar uma terapia espiritual, uma psiquiatria NPE, aí nós vamos usar o E da psiquiatria. Vamos usar o braço psiquiátrico espiritual. Porque, assim, apesar de tudo isso ter sido colocado, espiritualidade, religiosidade, pela Organização Mundial de Saúde, a abordagem continua sendo assim, né? A gente vai perguntar para os professores clássicos, eles vão dizer que espiritualidade e religiosidade é um subproduto de uma atividade do cérebro. Essa visão que eles têm da mente. Mente é um subproduto de reações químicas do cérebro. Assim, o nosso cérebro ele produz emoções, ele produz pensamentos, alegria, tristeza. Tudo isso é uma reação química no seu cérebro. Está produzindo emoções, lembranças, produzindo uma série de coisas que que é uma reação química, eu ainda não sei bem como é que é, porque a gente ainda está estudando esse assunto. Precisam mais estudos ainda para ver. Difícil, né? Mas abriu-se uma porta. Nós podemos entrar cientificamente, com o braço pós-materialista da ciência. Porque a ciência até agora está usando só um braço. Uma maneta. Só usa uma mão. Essa aqui está atrofiada. Tem que desenvolver. Fala, Iris! Oi, boa noite. Dá para ouvir? Dá. Dá. Muito bom. Olívia, fiquei muito feliz que deu certo de você entrar, viu? Que emoção ouvir a conversa de vocês. A Olímpia e a... Como era o nome da dona... Ai, meu Deus. De lá também? Maria Augusta? Não, a velhinha. Aurora? Dona Aurora. Dona Nossa. Aurora era a grande xerife da Promatre. Mas a Aurora assim, uma vez eu fiz um parto e ela estava na sala, como vocês sempre ficavam, né, para fazer um parto, e foi um fórceps de alívio. E aí ela acompanhou a condução, né, porque eu fazia obstetrícia, estar ao lado. Então eu já ia lá para a maternidade, já ficava ao lado. Aí quando estavam lá na sala de parto, já estava posicionando, já estava com a dilatação total, né? Fez um DIP-2, né? Quer dizer, a frequência, para quem não sabe, a criança começou a entrar em sofrimento fetal, né? Na hora de nascer ali. E a conduta que você tem que fazer, você tem que fazer um fórceps de alívio. Chama de alívio por causa disso. Você tem que aliviar a criança de maior sofrimento. E eu lembro que eu fiz um fórceps de alívio e tal, não sei o que, aí acabou o parto, fiz lá e piso e tal, fiz tudo. Aí quando eu saí, a dona Aurora, falei, pô, partindo da dona Aurora, nossa, eu fiquei me achando. Ela virou e falou assim, doutor Jorge, esse foi o parto mais bonito que eu já vi aqui na Promatre.
Nossa Senhora. Falei, não. A senhora deve estar com algum problema de vista. Tem coisas que vão do mais delicado para o mais complexo, né? Então, uma vez você foi me acompanhar um parto ali na Avenida Higienópolis, no tempo em que era proibido o parto domiciliar. E aí o Jorge trouxe para a gente, para estudo, e eu já peguei, já mordi aquela chumbada, que era um protocolo europeu, acho que holandês também, né? Os holandeses cruzam o meu caminho. Isso, e era um score que marcava se era seguro tentar um parto domiciliar ou não, e na Holanda, diferente daqui, eles já punham uma ambulância tipo de UTI ou para levar ligeiro para o hospital, se fosse o caso, e rarissimamente usava, porque o protocolo era bem definido, diminuindo o risco para poder atender. E aí eu chamei o Jorge, você topa ir comigo? Topo, vou. Aí nós fomos na Avenida Higienópolis, num daqueles apartamentos gigantescos, fazer o parto. E a nossa única dúvida foi tudo maravilhoso, parteira e obstetra juntos, trabalhando, uma alegria só, a pessoa nasceu, a Bebel, maravilhosa. A única dúvida era o que a gente ia fazer com a placenta, onde nós íamos esconder a placenta, porque não podia deixar pista, né? Então, é isso, são os humores, né, que a gente tem nessa lida entre escolher o que serve para a gente, que é como você dizer assim, isso serve para mim, abriu-se essa porta, né? E quando a gente tem parceiros, vem uma sensação de segurança, de conforto, e de, sim, isso é possível. Nós, nesses grupos de estudo e com essa psiquiatria que você está apresentando, Jorge, a gente sente que a gente tem parceiros e que nós estamos num mundo que não é completamente hostil, né? O que eu sinto pode ser comentado, pode ser dito, pode ser divulgado e praticado, né? É isso. Que bom. Queria só dar um oi para a Thelma. Thelma, querida. Oi, tia Dulce, querida. Nossa, tio Jorge, bebê. Eu tô, tio. Sou fã de carteirinha. Ai, que alegria te ver, te ouvir, né? Ai, que alegria minha também. Thelma. Alegria toda minha. Oi, tio. Por que você está com a câmera fechada? Porque eu tô no meu iPad e aqui não funciona. Ah, que pena. Saudade. Olha, bebê, a coisa mais linda. Meu Deus. Ai, gente, que gostoso ver vocês todos aqui. Ai, Thelma, a gente vai se ver qualquer hora pessoalmente, viu? Fala para sua mãe. Com certeza. Arrumar um encontro. Bé, fiquei muito orgulhosa de ver você aí, viu? Nesse livro, junto com seu pai. Ai, obrigada, Teca, pela força. Muito orgulhosa. Achei o tema muito interessante e necessário. Não vejo a hora de ler o livro. Tio Jorge, como sempre, com esses pensamentos, né, tio? Sempre pensando à frente. Sempre dando uma aula. Levar isso tudo lá para dentro do Instituto de Psiquiatria lá. Muito bom, muito mesmo, viu? Obrigado. Gostei de ver a Iris também. Acabou de aparecer aqui. Adorei. Família inteira, junta, em peso. Beijo para todos vocês. Vou continuar aqui escutando. Beijo. Beijão. Tá bom, né? Alguém quer mais alguma? Não, só... Vocês me ouvem? Só que o fone está meio ruim. Vocês me ouvem? Fala um pouco mais alto. Peraí. Eu vou tentar me organizar. Mas é só isso. Parabéns. De grande relevância. Eu acho que sou psicóloga, trabalho em escola, e essa medicalização da infância que foi até como eu achei a Olímpia esses dias, né? E a gente buscar olhar diferente, cuidar diferente, e vou também aproveitar, e eu tenho o privilégio de ter essa fonte de saber bem pertinho. Então, parabéns, pai. Obrigada pela oportunidade.
Ok? Sim, obrigada. Então vamos agora desdobrar, né? E a gente se encontra lá na outra dimensão. Aí podemos continuar conversando. É fato. Obrigada. Boa noite a todos, então. Agradeço Boa a noite, todos obrigado a a todos aí, agradeço a presença de todos. Muito obrigado. Até uma Obrigada. próxima. Até uma próxima. Tchau, gente. Tchau, gente. Boa noite. Tudo de bom. Boa noite. Tudo de bom para vocês. Boa noite. Boa noite.